E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos aprender a compor e decompor números naturais com suporte de material manipulável. E vamos aprender a compor as unidades, as dezenas e as centenas com esse material. E eu vou utilizar um quadradinho aqui como unidade. E toda vez que você tiver 10 quadradinhos desse aqui, você vai ter uma dezena. Então, aqui, os nossos 10 quadradinhos. E toda vez que você tiver 10 barrinhas dessa de uma dezena, você vai ter uma centena. Então, aqui, as minhas 10 barrinhas de dezenas, desse jeito aqui. Então, aqui, uma centena. E, olha, aqui nós temos uma unidade e uma dezena é igual a 10 unidades e uma centena é igual a 100 unidades. Então, toda vez que você ver essa barrinha, significa que ela representa uma dezena. E toda vez que você ver essa placa, você tem uma centena. Vamos fazer isso na prática? Ou seja, vamos utilizar um material dourado para formar números? Aqui nós temos um material dourado virtual. E se você não tiver um em casa, você pode utilizar ele. E esse cubinho representa a unidade, e toda vez que eu tiver essa barrinha, significa que eu tenho 10 unidades, ou seja, uma dezena. E quando eu tenho essa placa, que representa 10 barrinhas, significa que eu tenho 10 dezenas, ou então 100 unidades, que é a mesma coisa que dizer uma centena. E o material dourado pede para formarmos o número 736, utilizando essas peças aqui. Como podemos formar este número? Nós vamos começar pensando nas centenas, lembrando que aqui nós temos as unidades, aqui as dezenas e aqui as centenas. Ou seja, nós temos 7 centenas. Isso significa que nós temos que utilizar 7 plaquinhas dessa aqui. E, olha, já foram 700 unidades, mas ainda está faltando 36, ou seja, 3 dezenas que podem ser representadas por 3 barrinhas dessa aqui, e eu já fico com 730 unidades, e ainda está faltando 6 unidades, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto, formamos o número pedido. Agora, nós precisamos formar o número 397. Deixa eu colocar essas peças de volta aqui. Lembrando que o 397 tem 3 centenas, 9 dezenas e 7 unidades. 3 centenas significa que eu tenho que utilizar 3 plaquinhas dessa aqui com 100 unidades cada. E, olha, já tenho 300 unidades. Ainda faltam 9 dezenas e 7 unidades. 9 dezenas significa que vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 barrinhas dessa aqui. E você percebeu que nós utilizamos todas essas barrinhas? Ou seja, não sobrou nenhuma aqui? Isso porque o máximo de dezenas que nós podemos ter são 9.
Porque, se nós tivermos 10 dezenas, passa a ser uma plaquinha dessa aqui. Então, eu já tenho 390 unidades e estão faltando 7 unidades. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 cubinhos. Ou seja, formamos o número 397. E voltando aqui na nossa primeira tela, nós também podemos decompor os números utilizando um material manipulável. E aqui nós vamos decompor o número 253. Lembrando que essa aqui é a casa das unidades, essa aqui das dezenas e essa aqui das centenas. E lembrando que eu vou utilizar esses materiais aqui. E 2 centenas vão ser 2 plaquinhas dessa aqui. E 5 dezenas vão ser a mesma coisa que 5 barrinhas dessa aqui, ou seja, 5 barrinhas com uma dezena cada. Eu coloquei aqui ao lado porque não tinha muito espaço aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 barrinhas de 10 unidades cada, ou seja, 5 dezenas. Lembrando que o número que nós queremos é o 253. Deixa eu colocar ele aqui no cantinho. Então, nós já temos 2 centenas e 5 dezenas. Aqui, as 2 centenas. Ainda está faltando as 3 unidades. E eu posso representar cada unidade por um quadradinho, ou seja, 1, 2 e 3. Esses 3 quadradinhos são as 3 unidades. Então, o número 253 ele é a mesma coisa que 2 centenas mais 5 dezenas mais 3 unidades. Enfim, pessoal, utilizar material manipulável é uma boa maneira de entender isso. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!